filho já. Semana passada foi a mãe, agora a gente. Eu queria mostrar o testemunho, mas no ano passado eu estava com tanta vontade de vir para a igreja que eu não aguentei. Eu falei para Deus, não, eu vou hoje já, não vou ficar em casa não. Eu já estou bem para sentar, já sento uma cadeira melhorzinha lá, eu vou, né? Mas primeiro eu queria agradecer a presença dos estudantes que eu chamei, meu sogro, minha sogra, minhas cunhadas, a Maria Ferreira, que esteve com a gente ali no hospital tanto tempo ajudando também, o Hélio mais ajudando, e o Júlio César, obrigado que vocês vieram hoje aqui. No domingo antes de eu fazer a cirurgia, a gente cantou aquela música A Minha Vida é do Mestre, não sei se vocês lembram. Lembro. Eu até coloquei um título, que a minha vida é do Mestre. É tão bom a gente sentir que a nossa vida é do Mestre, que Deus pode fazer o que Ele quiser. Como o irmão, quando a gente cantou o hino, um vaso de bênção. Quando é preciso, Deus vem, Deus quebra e faz de novo, não é assim? O oleiro, ele faz isso. Se o barro está com defeito, o vaso, ele vem, quebra e faz tudo de novo. Quando a nossa vida é do Mestre, está na mão do Mestre, o Mestre faz isso quando a gente precisa. Ou o Mestre faz isso para nos ensinar alguma coisa, ou para testemunhar a grandeza do amor dele, da fidelidade dele. Jesus falou que a gente ia estar no mundo, mas que a gente ia ter aflição, não falou? A gente ia ter provação, ia ter um momento difícil, ia ter um momento muito alegre, muito bom. Mas, como eu sempre digo, a gente tem uma luzinha no fim do túnel. As pessoas lá fora não têm essa luzinha no fim do túnel. Quem tem Jesus tem essa luz, tem essa esperança. Pode passar lá pelo vale da sombra da morte. Foi um dos versículos que eu lembrei lá no hospital. Mas Deus levanta e Deus tira do vale da sombra da morte. Ele nos dá essa força para continuar. E hoje Deus me deu uma palavra, eu estava lendo em Isaías 43. Vamos abrir? Nós vamos estar lendo alguns versículos. O título é Só Deus resgata Israel. Eu tomei como para mim. Só Deus pode nos resgatar. Isaías 43. Nós vamos ler do versículo 1 ao 13. Diz assim a palavra: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado e eu te amei. Assim dei os homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul: não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra. E todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, os formei e também os fiz. Trazei o povo cego que tem olhos, e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem, e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isso, e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem e se ouça e se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador.
Eu anunciei, eu salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dias, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Que forte a palavra, né? O Senhor, Ele age, ninguém pode impedir. Mas o finalzinho do versículo 1 e o versículo 2 falaram muito no meu coração. Não temas, somente pelo teu nome. Os meus pais falam que desde que eu nasci, eles me consagraram. Quando eu nasci, Deus quase me levou e eles entregaram nas mãos do Senhor. Falaram: Senhor, se o Senhor quer levar, leve. Mas Deus não queria isso. Deus tinha um propósito para a minha vida ali. E quantas outras coisas que foram acontecendo, e Deus teve um propósito na minha vida, e eu sei que Ele ainda tem muito mais, porque se Ele me livrou novamente, é porque tem muito mais coisa ainda. Não é só pela família, não são só pelos filhos, mas é porque Deus quer que eu faça algo pela obra dEle. Deus quer que esse testemunho seja levado a outras pessoas que não conhecem. E a gente jamais espera que vai acontecer alguma coisa com a gente, né? A gente vê acontecendo com as pessoas, a gente fala: nunca vai acontecer comigo, né? Está longe de mim. E quando a gente planejou a gravidez da Ana Beatriz, que o do Pedro não foi muito planejado, foi meio de susto, né? Do Pedro. Foi meio de susto. E da Ana Beatriz nós planejamos. Eu falei: não vou planejar. Eu tenho uma mania muito de planejar tudo que eu vou fazer. E já tem uns 2 anos que Deus está me corrigindo com isso. Não fica fazendo muito isso, porque você vai se decepcionar. Eu gosto das coisas muito minuciosas. Deus está me corrigindo, que nem tudo sai como a gente planeja. Os planos de Deus não são os mesmos que nós temos. Lá em Isaías 55, diz assim no versículo 8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então a gente planeja, a gente não sabe o que está lá na frente, mas Deus já sabe. Deus já foi lá na frente e já sabe o que está preparado para a gente. Durante a gravidez da Ana Beatriz foi tudo tranquilo, não engordei, cuidei, né? Cuidei tudo que eu não cuidei do Pedro. Do Pedro engordei 30 quilos, a Ana Beatriz só 8. Toda contente porque eu tinha engordado e cuidando. A Ana Beatriz chegou para trazer alegria para a nossa família. E foi aquele desespero em casa. Ela é agitada, diferente do Pedro, né? Começou a tumultuar e eu falo para o Senhor: não estava preparada não. Não estava preparada para esse tumulto não. E o primeiro mês foi muito difícil, porque o Pedro queria muito minha atenção. E eu tinha que ficar quietinha. E eu não conseguia ficar quietinha, porque ele queria que desse banho nele. Ele queria que cuidasse dele. Ele queria dormir perto de mim. E a neném estava ali dormindo com a gente. Que difícil que foi. E eu não cuidei como eu deveria cuidar. Levantava rápido da cama, me abaixava às vezes para fazer alguma coisa para o Pedro. E quando deu perto de 2 meses, apareceu um caroço perto do meu umbigo, no abdômen. Eu falei assim: não, acho que isso aí deve ser algo do útero, né? Que não voltou, porque às vezes demora. Aí todo mundo fala: não, tem mulher que demora 6 meses para o útero voltar ao normal, voltar no lugar, não sei o quê. E foi levantando. Quando deu 3 meses, eu falei: Deus, não está normal, eu estou sentindo dor nesse caroço, né? Está estranho. E nós fomos ao médico, o médico: não, isso aqui deve ser o útero que não voltou ao normal, espera mais um pouquinho, até o 4º, 5º mês deve voltar. Só que foi piorando as dores, eu senti muita dor, a perna esquerda doía, se mexia, doía até para dirigir às vezes. E a gente foi achando que estranho, orando. Com 6 meses, 5 meses, né? A gente foi ao médico e ele começou a pedir alguns exames. Pediu ultrassom, o útero e o ovário tudo limpinho. Não é isso. E ele começou a achar estranho, porque o caroço estava grande. E eu, emagrecendo muito, não conseguia comer. O cabelo caía demais, caía embucho, grandão. Ia puxar o cabelo, caía muito cabelo. E a gente começou a se assustar com aquilo, porque as dores foram aumentando também. E o caroço estava quase o tamanho de uma laranja. Estava bem grande. E o médico pediu, falou: não, vamos fazer uma ultrassom do abdômen total. Falei: agora a gente vai saber o que é. No dia do meu aniversário, ela foi eu fazer. Que
presente, né? De aniversário. No dia do meu aniversário, eu fui para o hospital para Cedir fazer esse exame. Só que quando eu fui fazer, o médico não conseguia ver. Quando chegava perto do caroço, ficava tudo escuro. E ele, esse negócio não dá certo. E Deus sabia que eu estava sem plano de saúde, que eu não podia pagar uma tomografia. E o médico falou assim, ó, se você estiver disposta a ficar aqui mais um pouquinho, eu vou te dar de cortesia uma tomografia para você fazer pra gente saber o que é isso, né? Fui lá fazendo, falei, não, doutor, fica, eu quero saber logo o que é isso aqui. Eu estava agoniada, acho que a angústia de não saber o que é pior. Porque quando você sabe o que é, você se prepara, né? Tem todo aquele preparo ali, e a gente não sabia, a gente estava angustiado sem saber o que era. Fui fazer a tomografia. Quando acabou, a menina que trabalhava na tomografia é a filha do pastor Jalmo Taquari, que foi meu padrinho de casamento. E ela me recebeu, me abraçou gostoso. E quando eu fui sair da tomografia, eu percebi que o rosto dela estava diferente. Só que ela não falou nada. O doutor não falou nada para mim quando eu saí. Eu fiquei pensando que ele ia falar alguma coisa. A minha só falou assim, ó, se qualquer coisa eles vão te ligar, né, assistente social, ou vão ligar no médico. Então eu me assustei. Eu falei, ué, se não querem me falar, estão falando até que a assistente social vai me ligar, eu já saí dali meio chateada. E a gente chorando, né? A gente teve aquela semana de oração aqui na igreja, que foi tão bom, e eu pedi, Senhor, eu quero saber o que é isso. E Deus deu a resposta, 2 semanas depois. Na terça-feira, eu fui fazer o exame no sábado, na terça-feira a secretária do médico me ligou, falou, ó, o doutor quer que você venha aqui hoje. A gente já levantou, a gente estava deitado ainda, depois do almoço, levantei assustada. Falei, viu, tinha coisa pegou, o médico ia falar com a gente. E eu tinha consulta na quinta-feira, né? Pediu para ir na terça. E a gente saiu e foi lá, com o coração bem na mão. Aí chegamos lá, o doutor já tinha planejado a cirurgia marcada. Ele falou assim, olha, o doutor me ligou, que fez o exame com você, ele falou que é um coágulo de sangue que está ali entre o ovário e o ovário útero e o ovário esquerdo. Ele falou, isso aqui é simples, a gente vai abrir, vai fazer a drenagem, tirar o sangue e tal, é coisa simples. Eu até me tranquilizei um pouquinho, fiquei chateada, cheguei aqui no pai, abracei o pai e comecei a chorar. Não consegui nem falar para ele o que é que o médico tinha falado para mim. Porque eu fiquei chateada, falei, nossa, passava por cirurgia de novo, tinha 5 meses que eu tinha passado por uma cirurgia, abri tudo de novo. Aí depois que passou, a mãe até assustou, e nem eu consegui falar, nem ouviu. Começou eu a chorar do nada, eu olhei para o Deus falar para o pai, e nem ele conseguiu falar, começou a chorar também. Aí depois que passou, aí o pai falou, não, é mais simples, é mais tranquilo, não é nada grave. Aí a gente ficou mais tranquilo. Aí na segunda-feira, dia 16, nós fomos 5 horas da manhã lá para a Santa Casa. Como que Deus prepara as coisas, gente? O doutor já tinha combinado de eu fazer a cirurgia na Santa Casa pelo SUS. Eu entrei na Santa Casa sem laudo nenhum. Não se entra na Santa Casa para fazer cirurgia sem laudo. E eu não tinha nada em mãos, eu não tinha laudo. O médico não tinha feito laudo nenhum para entrar para fazer cirurgia. Mas Deus põe a mão, Deus prepara tudo. Entrei, fiquei num quarto, lá tinha 2 mulheres lá, fiquei apavorada. Não tinha ventilador, não tinha ar-condicionado, não tinha televisão, nada. Eu falei, meu Deus. Aí eu, não, eu vou sair amanhã. Só hoje, amanhã eu estou indo embora para casa. E fomos para a cirurgia. Fui para a cirurgia, tomei uma anestesia daquela da cesárea, estava acordada. E de repente eu só lembro que me deram, acho que uma doutora me deu uma outra anestesia e eu só acordei no quarto. Desviou-se que ficou apavorada. Passava horas e horas e ninguém dava notícia. A Márcia teve que sair do PA lá, coitada, comendo, também preocupada. E ficaram os dois ali, acho que foram 4 horas. 4 horas depois só que falaram para eles. Fui para o quarto, aí foram explicar para o Wilson, para a Márcia o que tinha acontecido. Quando eu acordei, eu estava no quarto com eles. Eu estava numa outra ala da Santa Casa. Deus é muito bom e eu agradeço pelas pessoas que me ajudaram com relação a isso também. Eu não fiquei no quarto que eu estava quando eu entrei. Eu fiquei na ala da oncologia. Queridos, é a ala mais tranquila que tem lá no hospital. Uma ala que eu fiquei no quarto sozinha, só eu. O Wilson pode ficar comigo o tempo todo. A Márcia ficou comigo. Meu pai. Eu não tive problemas quanto a isso. Até isso, Deus foi bom. Um quarto com ar-condicionado, com televisão. Olha que bênção, né? Que coisa gostosa. Tantos dias que eu passei lá. E Deus foi cuidando. O Wilson demorou para me contar quando eu cheguei no quarto.
Ele demorou para me contar e eu estou vendo que ele está para lá e para cá. Só que eu estava muito zonza no primeiro dia. Ele me contou, ó, seus intestinos estavam colados, deu aderência nos seus intestinos. E quando eles abriram, tiveram que chamar um outro médico. Os dois doutores estavam lá, o meu ginecologista e mais o doutor Ricardo. Quando eles abriram, eles assustaram, porque não era coágulo de sangue. Os meus intestinos, o intestino grosso e fino, tinham colado, deu aderência. Estava tudo embolado. E eles tiveram que chamar o gastro. Graças a Deus era o Djalma que estava lá, o doutor Djalma. O pessoal fala que ele é muito durão, né? Bravo que só ele. Tem uns 2 metros de altura, grandão. Mas ele foi uma bênção na minha vida. Se não fosse ele estar lá de plantão aquele dia, não sei o que seria de mim. Ele foi, lavou, foi descolando aos poucos. Teve uma hora que ele foi descolar e o intestino grosso rasgou. E aí tiveram que cortar e tirar um pedaço para também mandar para fazer exame. E aí ficou aberto, irmãos. O meu intestino grosso ele está solto, ele não está no lugar certinho ainda. Porque não pode fazer cirurgia no mesmo dia. Não sei se ele não cola, alguma coisa assim que o doutor falou, né? E aí é uma outra cirurgia que eu vou ter que fazer daqui a um tempo. A minha oração agora é que com 90 dias eu consiga fazer essa cirurgia logo, né? Uma das enfermeiras falou para mim, ó, tem gente que fica até 1 ano com essa bolsa. Eu falei, meu pai querido, eu não quero ficar 1 ano com essa bolsa, muito menos 6 meses. Eu quero ficar menos tempo que isso. E nos 3 primeiros dias eu fiquei meio anestesiada, eu não lembro de muita coisa. O que eu sei é o que o Wilson me conta, meus pais me contam, né? A Márcia conta, então são poucas coisas que eu me lembro. Mas eu lembro que no primeiro dia a minha avó foi se despedir de mim, tadinha. Minha avó da velha ficou tão preocupada, tão desesperada, e eu pálida, sem cor, desanimada na cama. A Maíra fala que se não levasse ela no hospital para ela ir embora, ela ia chorar, quase chorando lá querendo me ver. Eu lembro que foi minha avó, eu lembro que meu irmão foi bravo lá. Ele estava bravo porque ele não conseguia nem olhar para mim. Eu estava com um tubo no nariz, uma sonda. E essa sonda me incomodava muito. Ela ia para o estômago e eu com o estômago vazio. Ela vai tirando tudo que está no estômago. Ela batia na parede do estômago e eu vomitava muito. Eu passei os 3 primeiros dias vomitando muito, né? E o Juninho chegou bravo. Eu falei para ele assim, não fica bravo não fica nervoso. Deus tem um propósito para isso aqui. Se Deus permitiu, é porque é para a glória dele. Eu e o Juninho, a gente tinha uma ligação muito grande. E quando eu vi ele bravo, sem conseguir olhar direito para mim, eu falei para ele, não fica assim não. Deus sabe de tudo que ele está fazendo. Se Deus permitiu isso, ele já está preparando algo melhor. Ele ficou vários dias sem ir lá me ver. Eu lembro que foi pessoas orarem para mim. Na quinta-feira de manhã, o médico deu uma bronca na gente imensa. E falou que se eu não levantasse daqui, eu ia morrer. O Wilson ficou super assustado, ele entrou em desespero. Ele andava lá e para cá, nos 3 primeiros dias eu ouvi ele chorando pelo quarto, eu não conseguia abrir os meus olhos. Eu só dormia. E eu só ouvia o Wilson chorando pelo canto do quarto. Ele não conseguia falar comigo direito. E aquele dia ele ficou muito nervoso. E eu falei para a Márcia, eu lembro que eu falei para a Márcia, falei assim, você fala para ele sair daqui e não voltar mais. Ele está tão bravo, não é para ele ficar aqui. Porque se ele ficar aqui desse jeito, ele vai me desanimar. Ele conta que ele chegou em casa e falou pro meu pai assim, vai lá e fala para ela levantar. Como você falou? Levanta e anda. Que é para meu pai chegar para mim e falar assim, levanta e anda. E aquele dia eu comecei a me despertar. Uma das técnicas chegou para mim e falou assim, você aceita oração? Eu falei, eu aceito. Quantas pessoas passaram lá para orar por mim? A Márcia estava comigo, daqui a pouco ela chegou com mais 2 mulheres. Eu acho que uma delas era pastora. E quando ela orou, Deus falou tanto no meu coração. E ela falava que Deus me queria de volta, Deus queria que eu voltasse ao primeiro amor. E aquilo foi mexendo comigo, foi falando no meu coração.
Já estava tão frio, irmãos, que eu não conseguia chorar não. Na hora da oração saia só uma lagriminha assim, pequenininha assim, não conseguia. Não sei se era anestesia. Os médicos acham que eu estava em depressão, por isso que eu demorei para reagir. E eu lembro que meu pai chegou à tarde para mim, falou assim: eu não sabia que você tinha desistido. Você desistiu? Eu lembro que eu só balancei a cabeça assim, bem baixinho. Não conseguia falar muito porque aquela sonda me atrapalhava. Aí ele falou assim: quer ser curada? Eu falei: sim. E aquela tarde Deus fez a obra, irmãos. Meu pai, com muita paciência, passou a tarde comigo, ele tentando me levantar, fazer com que eu andasse. E para mim era muito difícil só sentar na cama, porque cada vez que eu tentava levantar eu vomitava. Me doía muito a sonda. Já tinha ali 4 dias que eu não comia nada, estava com o estômago vazio, e aquela sonda batia no meu estômago e me dava ânsia. Nós levantamos, eu fui até a porta, voltei no bebê. Daqui a pouco eu fui numa partezinha do corredor, voltando de novo. E na outra vez eu consegui até o final do corredor. E lá é grande, na Santa Casa tem um espaço imenso. E eu consegui ir, voltei. Fiquei até feliz, falei: nossa, consegui andar, amanhã o doutor vai ficar feliz comigo. De noite eu chorei, falei: Márcia, eu comecei a vomitar. E eu falei para Márcia, Márcia, ele não vai tirar essa sonda de mim amanhã. Eu lembro que eu fiquei chateada aquela noite, porque eu vomitei muito. No outro dia chegou o doutor e eu falando: ele vai ficar contente que eu falei que eu andei um pouquinho, né? Não estou satisfeito. Ele chegava e falava para nós, bem bravo: não estou satisfeito, não está bom. Se você não andar, eu vou ter que te levar para a mesa de cirurgia de novo. Porque, irmãos, ele explicou para nós: se eu não levantasse e andasse, ele teria que me abrir de novo, lá para a sala de cirurgia e abrir de novo. O intestino ele só funciona se você se levantar e andar. Se ficar deitado, ele não vai trabalhar. Tem que andar. Se eu não andasse, meu intestino não ia voltar a funcionar e eu poderia morrer. O hospital todinho sabia da minha situação. Tanto que a psicóloga de lá falou com a minha chefe foi me visitar no sábado. Ela nem sabia, ninguém na escola sabia o que estava acontecendo comigo. Mas eles ficaram preocupados, nós ficamos sabendo depois, porque um rapaz, algum tempo atrás, teve o mesmo problema que eu e ele morreu. E eles sabiam que eu tinha uma menina pequena, sabiam que eu tinha 2 filhos, nova, eles ficaram preocupados. Então todo mundo sabia da minha história. Eles levaram para minha Ana Beatriz até na quarta-feira para ver se ela mamava. Na quarta-feira eu vi que ela começou a me estranhar por causa daquele tubo no nariz, e ela não quis mamar. E eu falei: Wilson, melhor não trazer mais ela não. E o Wilson começou a estranhar muito, porque eu não perguntava dos meninos no hospital. E eu sou muito apegada com as crianças, ele sabe que eu sou apegada demais, e ele fala que eu não pergunto, eu não me lembro, mas ele fala que eu não perguntava dos meninos, e ele começou a ficar preocupado. Na sexta-feira, irmãos, nós fizemos uma maratona, meu pai passou um dia comigo lá. E a gente andou aquele corredor daquele hospital, e voltava, andamos, acho que umas 6 vezes naquele corredor. Cada vez eu conseguia ir um pouco mais próximo. À tardezinha o Wilson apareceu. Na quinta-feira de manhã ele foi embora, eu não vi mais ele. Na sexta tardezinha ele apareceu. Aí ele chegou mais calmo, mais tranquilo. Aí meu pai ensinou como que tinha que me levantar e tal. Meu pai foi e ele ficou com a gente. Ali ele foi me passando uma paz tão grande, foi tão bom. E a gente foi conversando. Eu conversava um pouquinho por causa da sonda. Eu gosto muito de conversar. Aquilo para mim era irritante, aquela sonda. E eu falava para as enfermeiras assim: espera eu tirar isso aqui que vocês vão ver. Aí vocês vão ver quem que conversa. E eu conversava uns pouquinhos com ele. Aquela noite ficou ele e a Márcia comigo. E para a glória de Deus, no sábado, o doutor chegou, pediu até desculpa o jeito que ele tratou a gente na sexta-feira. E ele foi explicar assim: gente, se eu não fizer isso, a pessoa não levanta da cama. Se eu não chegar e falar: você vai morrer, a pessoa não levanta. E realmente, a gente como ser humano é assim, é difícil pra gente. Ouvir na hora é difícil: você pode morrer se não levantar. Mas é tão gostoso quando a gente sente que Deus nos levanta. É a coisa mais gostosa que tem. Deus falou tanto comigo naquele hospital. Deus trabalhou tanto na minha vida. E foi Deus que me levantou daquela cama.
não foram homens, foi Deus. Foi Deus que me tirou daquela cama, foi Deus que me fez andar para no outro dia eu poder começar a me alimentar. No sábado o doutor chegou lá, falei, doutor, eu andei tantas vezes esse corredor todinho. As enfermeiras, os meninos falaram aí que você estava andando. Falei, só que agora eu andei tanto que está começando a doer a cirurgia, porque daí eu comecei a sentir a cirurgia. Ele, também não é para você fazer uma maratona. Eu falei, ué, doutor, quando você falou que eu tinha que andar um monte, como que eu andei bastante para poder trabalhar? E meu intestino começou a trabalhar aos poucos. Ele começou a liberar o líquido para eu poder tomar suco, gelatina, sopa, né? E eu estava com um pouco de medo de vomitar. Meu estômago reagiu tão bem, irmãos, porque tem gente que tira e dá ânsia. Deus foi maravilhoso. Ali eu comecei a me recuperar, meu ânimo começou a ser outro. Até a Maria Ferreira chegava logo, agora você está com outra cor, agora você já está mais coradinha, né? Uma coradinha. E Deus foi me dando ânimo ali. No domingo, Deus chegou com a Bíblia e a gente leu a Bíblia, a gente orou junto. Eu amanheci aquele domingo com aquela música assim: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. E foi tão gostoso aquela manhã que nós lemos a Bíblia, que nós oramos juntos, começamos a fazer planos. Fazia tempo que a gente não fazia isso, a gente começou a fazer planos de novo, de coisas novas, de mudanças. O Wilson se aproximou mais dos meninos. Ele estava um pouco distante do Pedro. E o Pedro teve um dia que ele falou, pai, eu quero dormir em casa. Ele estava dormindo com a Maia, com a minha mãe, cada dia estava num lugar, tadinho. Aí ele falou, pai, eu quero dormir em casa, eu quero ir para casa. E o Wilson foi com ele para casa, disse que chegou lá, pai, eu estou com fome. E ele acho que tinha jantado, né? O Wilson falou, tá bom, a gente vai tomar um banho, depois a gente vai sair para comer alguma coisa. Não, pai, eu quero que faz comida aqui em casa. Aí o Wilson coçou a cabeça, falou, vixe, tem dia que um monte de dia que eu não estou aqui em casa, não sei nem o que tem. Aí ele achou nesse miojo da fez o Pedro, ficou todo contente. Ele começou a sentir falta da nossa rotina em casa, né, Tadinha? Ele sentiu falta de estar ali em casa, de se alimentar. No sábado, quando eu tirei a sombra, falei, Wilson, agora eu quero atrás dos meninos, que eu quero ver os meninos. Quero ver meus filhos. E eu falei para ele, manda uma mensagem para o Juninho, que eu quero ver o Juninho. Eu quero que ele venha aqui me ver agora. E foi tão bom aquela tarde, quando os meus filhos foram lá. Ele colocou a Beatriz do meu lado, ela encostou a cabecinha em mim, assim, chupando o dedinho, e ela ficou cheirando. Foi tão gostoso. O Juninho chegou até a sorrir para mim, ele sorriu. Foi tão gostoso. Ele todo sério, todo fechado, foi tão bom. Sentir as pessoas que eu amo perto de mim. Sentir que Deus estava cuidando de mim. Que Ele estava ali cuidando da minha família. Minha mãe tinha 3 dias que tinham tomado remédio. Toda vez ela tem reação, dessa vez ela não teve. Ela cuidou tão bem dos meus filhos. Eu fiquei tão preocupada com a Beatriz, sem saber que eu ia ficar lá tantos dias. Eu falei, eu vou amanhã, eu volto no outro dia. A minha filha ficou tão bem, irmãos. Ela dormia tão bem com os meus pais, comia, brincava. É tão bom sentir que Deus preparou tudo, que deu força para minha mãe ficar bem, para cuidar dos meus filhos. O nosso Deus é um Deus de milagres. Eu sou prova disso. Deus me tirou da cama, da enfermidade, me livrou do mal. E hoje a minha vida é dele, a minha vida é para ele. A minha vida é para testemunhar o amor dele. Nós não precisamos passar por momentos difíceis, queridos, para testemunhar o que Deus faz na nossa vida. A gente tem que testemunhar antes de acontecer. Deus permitiu acontecer isso comigo porque Ele queria trabalhar na minha vida e na vida do Wilson. Eu não fico com raiva, eu não fico triste, não importa de quem foi a culpa,
Não importa se foi erro médico, não importa se foi meu erro. O que importa é o que Deus fez na minha vida e na vida da minha família. Isso para mim é o mais importante. Foi o que eu falei para o Janinho, não fica bravo. Deus permite as coisas para a glória dele. Não é para a nossa glória, é para a glória dele. Tudo que ele permite, ele tem um propósito. Como diz em Isaías 41, 20, diz assim: para que todos vejam e saibam, e considerem, e juntamente entendam, que a mão do Senhor fez isso. Deus permite porque Ele tem um propósito. Tudo que Ele permite na nossa vida é isso. O Pedro, a mãe conta aqui, acho que foi no primeiro dia, mãe? Não, depois desse dia que ele foi lá. Ele não podia entrar, só entrava com a Ana Beatriz. E disse que quando ele saiu lá na frente, ele virou para o meu sogro e falou: o Jesus está trabalhando, os anjos estão trabalhando para tirar minha mãe daquela cama. Olha que lindo, irmãos. Deus usou meu filho, Deus falou com meu filho. Que coisa mais gostosa. Ele sabe que Deus cuida, ele sabe que Deus livra a gente das coisas ruins. O Jesus que ele aprendeu, livra. O Jesus que ele aprendeu, cura. Olha que coisa mais gostosa. Deus fez maravilhas, queridos. Deus fez maravilhas. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus tudo que Ele fez. As pessoas que cuidaram de mim. Eu fui tão bem tratada por técnicas de enfermagem, por enfermeiras, pelos médicos. Olha, eu estava com 3 médicos cuidando de mim lá. Todo dia eu estava 3 médicos para me ver. Deus cuidou muito bem. Se eu fosse agradecer tudo que todo mundo fez, eu não ia ter espaço, eu gostaria de esquecer alguém. O Dr. Maurício, lá da primeira igreja também, ele ia lá, um dia no domingo a gente estava andando, aí a gente voltando para o quarto. Quando o Luiz foi fechar a porta, ele levou até um susto. O Dr. Maurício estava assim, quietinho, olhando para mim. A gente até assustou, ele acompanhando. Ele ia lá todo dia, ele não falava nada, ele só olhava para mim, fazia assim, só. Não mais nada, só me observava, e eu não sabia que ele estava por trás lá ajudando, fazendo tanta coisa. Ele era amigo do Dr. Djalma, que cuidou de mim. A gente acha que por isso o Dr. Djalma mudou um pouco com a gente de tratamento. Ele chegou para o Dr. Djalma, cuida bem dela, é conhecido nosso desde pequeno, né? E ajudou tanto. A Maria Ferreira também. Todo dia do plantão dela, ela era da maternidade, todo dia ela passava lá para me ver. Quando ela entrava, quando ela saiu do plantão, ela ia lá me ver. E também eu sei que ela ajudou também. Ajudou bastante a gente também. Deus foi maravilhoso. Não acabou ainda. Tem ainda a outra cirurgia, mas a força que Deus me deu agora pode acontecer o que for. O doutor, você vai ficar com essa bolsa. Eu falei, doutor, não esquenta, não, ficar com essa bolsa não. O importante é que eu estou aqui em pé. Se eu estou em pé, não importa se eu estou com a bolsa de colostomia, se eu vou ficar aqui com ela, se ela vai me atrapalhar ou me incomodar, eu estou acostumando já com ela já. Eu fui no consultório essa semana conversar com ele e falei, doutor, eu estou limpando minha bolsa de colostomia tão gostoso, ele riu de mim. Eu estava limpando. Falei, doutor, eu limpando está sendo tão gostoso que eu estou independente. E é muito que a gente depende. Eu tenho um problema sério com isso. Por isso que no resguardo da Ana Beatriz eu sofri. Eu não consigo ficar parada e esperar que os outros façam por mim. E está sendo gostoso cada conquista minha. Com 30 dias, que vai dar de terça-feira, eu perguntei para ele, doutor, quando eu vou poder fazer esforço, pegar minha filha no colo, dirigir? Ele, com 30 dias você pode voltar à sua vida normal. Pode trabalhar, pode. Que a coisa que eu mais quero é você pegar na minha filha no colo. A coisa que eu mais desejo. Eu fico olhando essa semana, ela no andador, olhou para mim, levantou os bracinhos para mim e eu não podia pegar ela. Foi tão difícil para mim. Tem dia que às vezes ela está na cama ou no berço e precisa pegar e eu não posso pegar. O meu desejo maior de passar os 30 dias é pegar ela no colo. Vai ser uma gostosura pegar ela no colo. Eu só tenho ela na cama. Ou na cama ou lá no sofá, assim pertinho. E eu estou sentindo falta. Mas agora eu vou poder voltar à minha rotina. Graças a Deus. Deus é maravilhoso. Estou até repetindo, né?
Mas é muito bom quando a gente tem esse Deus. Nunca duvide do Deus que você tem. Tá? Nunca duvide que Deus concede desejos, que Deus faz milagres. Nunca duvide disso. Tá? Não duvide, como a irmã Vilma pregou semana passada, eu fiquei com isso na cabeça. Deus dá o que é prioridade, não o que é supérfluo. Tá? Deus dá o que é prioridade. Deus me deu a minha vida, que era a prioridade naquele momento. Deus me deu uma nova vida. Para mim, Ele me deu um novo fôlego de vida. Eu nasci de novo naquele hospital. E é tão bom a gente começar de novo, sabendo que nós temos esse Deus tão maravilhoso, tão grandioso, que nos ajuda tanto. Já passaram as fotos aí? Já. Volta lá um pouquinho. Pode olhar na primeira lá. O outro pai foi tirando, eu não sabia, né, que ele ia tirando foto de mim. Um dia o Juninho se ficou bravo, porque meu pai tinha colocado no grupo da família. Eu falei, não, pai, eu não ligo não, não esquento não. O pai te colocava para o pessoal da primeira igreja. Tem uma irmã do Atlântico que falou pro meu pai assim, ó, pastor, eu nunca vi uma mobilização tão grande de oração por alguém. E foi tão gostoso, irmãos, saber disso. Saber que tantas pessoas estavam orando por mim. Gente daqui, gente de Cuiabá, gente de São Paulo, gente de tão longe do Rio. É tão gostoso a gente saber que a gente é amado, que tem pessoas que oram por nós, que estão ali cuidando de nós por meio da oração. É tão gostoso. Isso aí acho que foi nos primeiros dias. Acho que foi quando eu cheguei, né? Foi no primeiro dia? No primeiro dia. Dormi muito ali nos primeiros dias, pode passar para outra. Eu estava daquele jeito, eu fiquei 3 dias mais ou menos daquele jeito ali, ó. Aquele, o tubo que estava no meu nariz ali, dormindo, sem conseguir levantar da cama. Ali começou a sentar. Aos pouquinhos eu fui começando a sentar na cama. E não sei se vocês estão vendo, tem um negocinho de metal do lado do meu rosto ali. Ele é um cubuquinho que as enfermeiras deixaram, que eu vomitava tanto, que eu sujava tanto lençol. Era 3, 4 vezes no dia que trocava o meu lençol lá, né? E começava a deixar para eu vomitar aqui do lado. Aí eu deixava aquilo do lado, porque era o tempo todo um mal-estar muito grande por causa daquela sonda, então eu vomitava muito. Pode passar. Olha o desânimo. Tá de ponta cabeça. Pode passar. Foi horrível esse dia que eu tinha que sentar. O doutor falou que eu tinha que sentar. Meu Jesus. Para eu levantar para aquela cadeira ali, foi, e a Márcia tentando me acalmar. Ela tentando me acalmar, me ajudando. Ela me ajudou tanto, irmãos, foi tão bom. Tão bom ter uma mulher enfermeira. Foi uma bênção, a Márcia. A Márcia foi uma companheira, ela passou todo dia comigo. Todo dia eu falei assim, Wilson, a Márcia vai perder o emprego dela, Wilson, não deixa não, senão ela não está indo trabalhar. E ela ficando comigo ali, dormindo e me ajudando. Ela que me ajudava a tomar banho nos primeiros dias, ela foi uma bênção. Ela é uma bênção na minha vida ainda, né? Pode mudar. Aí eu estava começando aos pouquinhos, cortando a olho da buchinha ainda também, ano passado. Isso aí foi quando tirou a sonda, ai que gostoso, foi um alívio. Quando ele tirou aquela sonda no meu nariz, parece que eu era outra. Parece que eu respirava assim, gostoso, parece... Eu tenho adenoide, eu acho que era meio tudo. Depois desse negócio no nariz aqui, eu falei que o nariz de cá que ele colocou a sonda, viu tudo, foi uma maravilha, pode passar. Meu primeiro suco, depois de tirar a sonda, que gostoso que foi. Pode ir. Primeira gelatina. Eu nunca gostei de gelatina, mas agora eu estou gostando de gelatina num tanto. O doutor falou que eu estava sem proteína no corpo. Eu estava sem proteína e sem vitamina. E ele falou que eu não poderia nem ter entrado para a sala de cirurgia, irmãos. Olha como Deus é misericordioso. Não poderia ter aberto, de tão fraco que eu estava. Eles ficaram vários dias com medo de eu ter que fazer transfusão. Aí o pai já estava se preparando para o sangue para mim, tadinho. Já estava lá, disse que ele ia ser o doador de sangue, mas eu não precisei. Deus foi tão bom que o meu sangue reagiu de um dia para o outro. Foi questão assim, muito
rápido. Eles pediram o exame no dia, no outro dia, quando fez o exame de novo, já tinha elevado, eu não precisava mais de transfusão. Eu fiquei com medo disso aí, dessa transfusão. Eu tenho um pouco de medo disso aí, mas Deus foi tão bom que não precisou disso aí. E teve também a minha primeira sopinha à tarde, tá, Joana? Que gostoso. Eu nunca comi uma sopa tão gostosa. Com tanta fome, eu falei pro doutor, doutor, eu tô com uma fome. A mulher que estava do meu lado aqui estava com uma melancia, eu quase avancei na melancia. Só que eu não podia, tinha que ser só líquido primeiro, né? Não pode. E Deus foi tão bom que foi reagindo tão bem no meu intestino, no meu estômago. Eu tenho gastrite, com medo de ficar ruim, né? E foi reagindo tão bem. Pode ir passar, né? A visita, que delícia a visita. Foi no domingo à noite essa visita, foi tão bom ver a minha pequenininha, o meu pequeno estava com medo de chegar perto de mim, tá? Já estava com tanta coisa na mão, no braço ali, que ele estava com um pouco de medo. Pode passar. Meu pai, minha mãe, a Ana Júlia também, tadinha, disse que ficou também assim tão preocupada e orava. Ela falava com minha mãe, mãe, por que, mãe, que está acontecendo isso com a minha maninha? Diz que ela orava assim, toda preocupada também. Ajudou tanto com a Ana Beatriz. A Ana Beatriz é apaixonada da Ana Júlia. A Ana Júlia pega a Ana Beatriz, já deita no ombro dela, assim, no peito dela, já dorme. Gosta do colinho, pode passar. Isso aí foi o dia que eu saí. Naquela manhã, eu saí cedo, eu pensei que ia sair mais tarde. 8 horas da manhã o doutor passou lá e já me liberou. Já tiramos as sondas, tomei café e aí nós fomos para casa da mãe. Foi tão gostoso. Meu filhinho chegou da escola, eu estava lá esperando ele, né, Deus? A mamãe já estava lá esperando, graças a Deus. Pode passar. Aí eu falei, Deus, eu nasci de novo, vou mudar meu visual, vou cortar meu cabelo. Nunca cortei meu cabelo tão curto, eu falei, eu vou cortar. Eu nasci de novo, sou uma nova mulher agora. Dizem que quem corta cabelo curto é que tem coragem, são mulheres determinadas. Falei, agora eu determinei, agora passou. Ele deixou, né? Falou, não, pode fazer o que você quiser, pode cortar o cabelo, pode